Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Retornando ao nosso estudo sobre os 10 mandamentos, chegamos ao nosso 6º mandamento, que trata exatamente do não matarás. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, ele usa apenas duas expressões para falar sobre este mandamento. E o versículo é bem simples e diz: não matarás. No hebraico original, matarás significa hatzak. Se pararmos para pensar o hebraico na sua forma literal, ele vai existir 8 formas de falar sobre matar, de falar sobre morrer, cessar, deixar de existir. E essa palavra que traduz o hebraico original das escritas bíblicas, hatzak, não é o ato simplesmente de matar. Existem 8 formas de se expressar matar, que também é escrito de forma diferente no hebraico original. Esse hatzak não faz alusão à sentença de morte ou tipo de morte que um soldado ocasiona em um combate. Ou matar um animal, caçar um animal. O que este mandamento proíbe é o ato em assassinar um ser humano. Então, se fosse traduzir para o hebraico original, para a nossa linguagem, seria: não assassinarás. Não tirarás a vida de outra pessoa. Muitas vezes a gente quer associar o não matarás a também matar uma planta, matar um animal. Mas nós vamos ver mais para frente que o não matarás ou não assassinarás não precisa ser basicamente só pelo ato de tirar a vida de alguém, a ação propriamente dita. O povo de Deus sempre reconheceu que há situações que é permitido tirar a vida de forma legal. A lei nos garante isso também, como a legítima defesa, como a proteção da sua vida e da sua família e de outra, direito assegurado e garantido pela lei, como um agente público muitas vezes pratica. Esse tipo de tirar a vida de alguém não é condenado pela Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia, o próprio Paulo vai nos falar que o Estado tem a força e a mão para vingar e garantir a vida de outrem em favor de alguém que atentar contra ela. Então, o não matarás, apesar de ser um mandamento que muitas vezes nós achamos que nunca vamos cometer, ele vai muito além do que propriamente dito só tirar a vida de alguém. É interessante a gente observar que algumas classes de pessoas querem atribuir a vida humana de uma forma que a diferença entre nós e os animais é apenas a questão de raciocinar, tornando desprezível o valor da importância de sermos imagem e semelhança de Deus. E isso está sendo muito pregado atualmente, muito, vamos dizer, difundido atualmente, no sentido de que a vida humana nada mais é do que um animal que pensa. E isso está diminuindo, para alguns, a importância da vida. A Bíblia vai nos citar um exemplo bem interessante no livro de Lucas, capítulo 10, quando Jesus vai falar sobre uma parábola do bom samaritano, acho que todos conhecem, que fala que um homem estava no caminho e ele foi assaltado, pisoteado, surrado e roubado por seus algozes e ficou à beira do caminho. E eis que passou 2 homens e se afastaram dele, não se aproximaram dele. E também passou um levita e depois também passou um sacerdote. E estes homens não se aproximaram dele, alegando diversas coisas. Talvez ele já estivesse morto, não tem para que chegar perto. Será que esses homens, ao não prestarem socorro, não estavam descumprindo o mandamento de não matarás? Amigos, irmãos, não matarás não é só o ato de você tirar a vida de alguém de forma injusta. Não matarás é você também deixar de ajudar aquele que muitas vezes está quase morto, deixar para morrer. Quando você despede uma pessoa, em vez de vesti-la, deixando-a congelar até morrer,
Quando você vê alguém passando fome e não dá-lhe de comer. Quando você condena à morte alguém que está em perigo e você não tem a iniciativa de salvá-la, e às vezes você dispõe dos meios de salvá-la. Isso também é romper com o 6º mandamento: não matarás. A violência na mídia, o homicídio, estupro, aborto, suicídio assistido, as guerras, tudo isso pregado pela mídia, muitas vezes o terrorismo, são males que nos provoca de forma indireta a omissão. Eu não posso fazer nada a respeito. Então, infelizmente, pena de quem se envolveu nessas situações. Mas então como é que eu posso cumprir o mandamento de não matarás se eu não posso intervir nessas causas tão globais? Nós podemos orar pelas pessoas. Nós podemos orar pelos conflitos, sem recorrer à violência. Nós podemos interceder em prol dos nascirutos, dos bebês, dos deficientes, dos idosos. Nós podemos ajudar a salvar crianças através de doação de alimentos, cuidar dos orfanatos, visitar os doentes e moribundos. Nós podemos trabalhar para que se criem leis para favorecer a justiça e promover a vida. E estamos num momento importante que podemos fazer isso. Através do nosso voto, nós podemos fazer o cumprimento do mandamento não matarás. Através do nosso voto agora, nessas próximas semanas, nós podemos sim dar a nossa contribuição no cumprimento desse mandamento não matarás. Aprovando aquele, ou colocando na justiça aquele que é contra todo tipo de forma abortiva ou todo tipo de violência contra a vida humana. Deus nos proíbe tirar a vida injustamente. Ele ordena que nós devemos cuidar dela. Assim como a história do bom samaritano, nós podemos ser o herói da história. Assim como o bom samaritano desceu do seu cavalo e cuidou daquele homem, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levando a uma estalagem próxima e dando dinheiro para que cuidassem dele. E o interessante é que o samaritano era um inimigo natural do judeu. Mas ele não pensou nisso. Ele pensou na vida humana que estava ali e precisava de um apoio. Se tivéssemos essa ideia de pregar o amor e de cuidar uns aos outros, a violência não estaria como está agora. Se nós exercitássemos não matarás, que a Bíblia nos fala, a vida do ser humano na terra estaria melhor. Eu gosto de pensar se realmente nós guardamos o 6º mandamento. Será que realmente algum dia não matamos alguém? Como assim, irmão? Eu não sou um assassino? Sim, você não é um assassino. Mas será que com palavras? Será que com atitudes? Você já não foi um assassino? Eu já não fui um assassino? Será que a gente não já disse algo que feriu alguém? Será que a gente não já sentiu uma satisfação secreta pelo infortúnio de alguém, por alguém ter se dado mal em alguma empreitada que realizou? Será que você já não desejou que alguém pague pelo que fez? E sentiu tanta raiva a ponto de ficar fora de controle? Irmãos, amigos, também quebramos o 6º mandamento com palavras. Quando usamos palavras iradas, quando rebaixamos as pessoas, caluniamos, quando fazemos observações racistas, sexistas, revelamos que há um assassino em nosso coração. O 6º mandamento inclui atitudes exteriores e interiores, e as que mais nos atingem são as interiores. O Senhor Jesus Cristo vai dizer na sua palavra, no livro de Provérbios, que Ele é que sonda os nossos corações. Ele verifica as intenções dos nossos corações. Então o não matarás vai muito além do que apenas tirar a vida de outrem de forma injusta. Vai também nos seus atos intencionais do coração. Se você é o tipo de pessoa que quebra o 6º mandamento, não se preocupe, há esperança para você. Eu vou dar um exemplo bem clássico do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele foi esbofeteado e assassinado na cruz. Retiraram a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele, com grande amor, nos últimos minutos, nos últimos segundos da sua vida, pediu perdão ao Pai por aqueles que estavam fazendo aquilo com Ele. Ele sim cumpriu o 6º mandamento, porque em seu coração Ele não desejou a morte daqueles que estavam matando
Ele não desejou o mal daqueles que estavam lhe fazendo mal, mas ao contrário, Ele nos perdoou. Então a esperança para mim e a esperança para você, que por algum motivo na sua vida já quebrou este mandamento, porque Cristo nos deu o exemplo de como evitar, de como não ter ressentimentos, de como manter um coração limpo, sem assassinatos de pensamento, palavras ou ação. Então, meus amigos e irmãos, não matarás vai muito além do que tirar a vida de outrem. O não matarás bíblico é o não assassinar a vida humana. Mas o Cristo vai nos explicar no Novo Testamento que também matamos com palavras, com pensamentos e com muitas vezes omissão. Então que amemos, que cuidemos uns dos outros, que sejamos compassivos, que possamos estar dispostos a dar a mão para aquele que necessita, que está à beira do caminho, que possamos nos compadecer e que agora, no nosso momento do sufrágio universal, que é o voto, também possamos decidir por aquelas propostas, por aquelas informações políticas e conjecturas sociais que faça com que o não matarás seja praticado não só por mim, nem por você, mas por toda a sociedade. Faça a sua parte e cumpra. Êxodo 20, versículo 13. Que Deus vos abençoe. Amém.